né? De Pai, Filho e Espírito Santo. É mais como se fosse assim, a chuva ela vem, e a chuva, eu perceber que com a chuva a minha roça vai crescer, então a chuva é boa para mim. Então eu agradeço a chuva, né? A mesma coisa o vento, né? O vento, quando ele vem, ajuda no meu trabalho de queimar a minha área, né? Fazer a minha coivara para poder limpar a minha área para eu plantar minha roça. Então o vento é bom para mim. Então eu agradeço ao vento. Então, o que acontece muito, né, com as cerimônias religiosas, que aqui a gente chama, né, eles chamam os indígenas de dança do Parixara, né, e dança do Parixara está reverenciando o Patamaimu. Patamaimu, em Macuxi, quer dizer voz da natureza. Então, a divindade que eles cultuam, né, dentro das cerimônias indígenas é Patamaimu, a voz da natureza. Lembrando que eu estou relatando, né, os costumes dos povos, do povo indígena de Roraima, porque eu não tive contato com indígenas de outras, né, só para terem uma ideia, são mais de 300 etnias no Brasil todo, com 240 línguas diferentes. São línguas diferentes, né, e são 300 povos que existem no país todo. Então, assim, eu tive contato somente com 3 desses 300 povos. Eu tive contato com Macuxi, Taurepang e Wapixana, né, que eu convivi com eles. Então, assim, eu estou relatando desses povos. Qual que é a origem deles? Eles vieram de outro lugar ou eles surgiram aí? Existem 2 hipóteses, né, de como que os ameríndios, a gente chama são os ameríndios, né, são os povos dos continentes americanos. Existe uma hipótese que eles migraram ali do estreito entre a Ásia e a América do Norte, que fica ali na Rússia, entre a Rússia e o Alasca, né, eles migraram num período que teve uma era glacial, e com a era glacial baixou o nível do mar, e baixando o nível do mar, surgiram faixas de terras de terra firme que tinha como fazer essa transposição, deles migrarem para esse continente. E a previsão que isso ocorreu há 20 mil anos, 18 mil anos atrás. E outra hipótese que hoje em dia está sendo muito discutida, que esses seres humanos, né, que migraram ali da parte da Oceania e ali da Indonésia, eles vieram pelo oceano mesmo e chegaram até a costa aqui, que seria o Peru, o Chile ali, né, na América do Sul e também na América do Norte. Então tem essa outra hipótese. E já está surgindo uma terceira hipótese de que grande parte alguma parte dos povos indígenas que são aqui da costa brasileira, né, no Atlântico, eles migraram da África para cá também pelo Oceano Atlântico. Então, assim, tem essas 3. A que é mais aceita, que é a mais antiga, é essa que eles vieram pela América do Norte ali, vindo pela Ásia ali, que seria na Rússia, né? E chegando no Alasca, né? E aí desceram para todo o continente, né? Primeiro ali povoaram a América do Norte e depois desceram para a América do Sul. Mas essas outras 2 hipóteses também estão sendo bastante aceitas, porque hoje em dia nós temos a chamada análise por DNA, né? Então a gente tem como analisar, né, esses fragmentos de ossos e já estão sendo comparados com por exemplo, os ossos de povos que viviam na África, já alguns outros ossos que estão sendo encontrados, né? Isso aí na paleontologia, né? Já tem uma semelhança genética com povos que viviam ali na Oceania, na Austrália, na Indonésia e vieram para cá. Então, essa questão do mapeamento genético, ele está provando que o nosso continente americano ele pode ter sido povoado por diversas formas, né? Vieram até por via marítima, né? Então, imagina, há 10 mil anos, 8 mil anos, né? O ser humano já encarava esse desafio de transpor um oceano inteiro, né? Tanto o Oceano Pacífico quanto o Oceano Atlântico.
para a gente ver como que o ser humano ele não tem limites, né, em relação a buscar, né, outros horizontes, né? Tanto que eu acredito que daqui 2 séculos a gente já vai estar chegando aí nos confins aí nas luas de Júpiter e Saturno, já tentando estabelecer algum tipo de povoamento. Mas aí, então, com essa, né, adquirindo esse conhecimento, né, dos povos indígenas, além da cultura deles, do cotidiano, que eu, né, consegui sintetizar tudo isso e escrever, né, o romance Minha Pata. E aí ele foi bem aceito, né, por essa riqueza, tanto de eu demonstrar, né, as características ecológicas de Roraima, né, dentro da floresta amazônica, né, que eu relato, né, claro que de uma forma romanceada, não é uma pesquisa científica e não é um livro didático, é um romance. Mas dentro desse romance eu faço o relato, né, dos ambientes naturais, a descrição dos ambientes naturais e essa relação cultural, né, dos povos da floresta, que são os povos, principalmente os povos indígenas, os ribeirinhos e extrativistas. Então, ele se tornou, né, essa obra com essas referências. Ele não é considerado, né, como... já foi estudado em mestrado e tudo, em curso de letras de várias universidades aqui da região norte, né? O livro ele não é considerado como um indianista, como no mesmo... na mesma vertente de gênero de José de Alencar, né, vamos dizer assim. Mas ele é considerado um livro de ecocrítica, né? E essa ecocrítica, ela é um gênero hoje que ela aborda muito essas relações entre a natureza e o ser humano. Então, ele tá numa nova classificação, né, atual que trata sobre essa questão né, a literatura de ecocrítica vai abordar não somente, né, né, os ambientes naturais, as florestas, né, os recursos naturais, mas também a interação do ser humano com esses ambientes, né? Então, a princípio, que eu não sei quanto tempo que eu tenho, né? É 1 hora só esse espaço? Como eu não... O microfone está desligado. 2h30. 2h30? Não, 2h30 encerra o horário. Encerra, né? Então tá bom. Porque agora aqui é 1h45, né? Isso. Então vamos começar a abrir para perguntas, Pessoal, né? vocês sabiam que lá onde o Ricardo está não é 13h45. Lá é 12h45. É 1 hora menos. 1 hora menos. Porque, você sabe explicar para eles o porquê? Porque eu não sei se eu perguntei isso para o meu esposo. Aí ele me deu uma explicação, quero ver se é a mesma. Não, porque acontece o seguinte, né? O planeta Terra, né, ele está girando, né? Ele tem o movimento de rotação, que ele gira no seu próprio eixo. Então, né, vamos imaginar que o planeta está aqui e aqui está o Sol. Quando o planeta vai girando, né, obviamente que uma parte do planeta ele vai ser iluminado, enquanto a outra parte não tá recebendo a luz solar diretamente, né? Mas o planeta está girando, então é por isso que a gente, né, amanhece o dia, aí fica meio-dia, depois vai anoitecendo até ficar de noite. Enquanto, para vocês aí no Paraná, vocês estão recebendo a luz do sol e está amanhecendo o dia, geograficamente, né, o Roraima está mais a oeste no mapa. E por ele estar mais a oeste, ele não recebe essa luz solar diretamente na mesma hora que vocês recebem. Então, por isso que quando vocês aí estão amanhecendo o dia, aqui ainda está escuro. Aí, quando o planeta vai girando, aí sim que vai começando a amanhecer o dia aqui para a gente, aqui em Roraima. Então, a diferença de horário é porque o estado de Roraima ele está mais a oeste, né? Aqui está Paraná, e Roraima está aqui, mais a oeste. Então, primeiro chega a luz aqui no Paraná, e enquanto o planeta vai girando, aí que vai chegar depois em Roraima. Porque se fosse para colocar o mesmo horário, né, sem essa diferença de 1 hora de fuso horário,
O que ia acontecer? Enquanto aí para vocês 6 horas da manhã já estava amanhecendo o dia, se aqui fosse 6 horas da manhã também ia estar de noite ainda. A gente ia estar no escuro. E no Acre são 2 horas de diferença, no Acre. Né? Enquanto aí para vocês é 1h47, né? Lá no Acre é 11h47, porque lá está mais a oeste ainda. Então lá a luz solar chega bem depois. Quando é horário de verão, não tinha horário de verão, lá no Acre era 3 horas de diferença. Na época que eu fui morar lá no Acre, estava no horário de verão. Então, a gente assistia o Jornal Nacional, que começa o quê? Umas 8 horas da noite, começa o Jornal Nacional. Sim, a gente assistia lá no Acre 5 horas da tarde o Jornal Nacional. Olha só, que diferença. E também para vocês entenderem, alunos, o quão o Brasil é grande, né? É a extensão. Nós estamos no sul, que é embaixo. O Ricardo está ao norte. É isso, Ricardo? Norte. Então, para cima. Então, imaginem essa extensão, é tão grande, o nosso país é tão grande, que para chegar lá, que é Brasil, é muito longe. Não dá para ir de carro, não dá para ir de ônibus, e nem avião. De avião. Não dá, né? Não sei. Não, avião dá. Dá. Mas por terra não dá. Entenderam onde ele está? Quer ver? O Anthony está aí. O Anthony. Oi? Como que você veio para Mandaguaçu? Do que você veio? Da Venezuela. Ônibus. Mas e como que você fez para atravessar? Tudo de ônibus? Sim. Agora eu não entendi. Acho que o Ricardo pode explicar melhor. Não, Teria alguma... Depende de como que ele fez. Porque se ele tiver vindo por... Entrou no Brasil, né? Vindo por Santa Helena, de Uairém, que fica na divisa com Roraima, em Pacaraí, depois foi para Manaus, ele só vai conseguir sair de Manaus para o resto do Brasil se for de avião ou de barco. Essa é a leitura que eu tenho, que eu conheço, né? Assim, não pessoalmente, mas por pessoas próximas até que moram em Manaus. Então, eu sei que é assim que funciona. Aí o Anthony pegou outro caminho. Então, se você não teve que fazer essa baldeação, Anthony? Sim. Como que foi? Você sabe explicar, filho? A madrasta está ajudando. É importante, né, alunos, a gente saber quem está aqui conosco, né? Temos um participante de aluno, temos o escritor, já estamos chamando de professor, o escritor, e a gente tem que ter noção, e quando a gente é muito jovenzinho, às vezes até adulto, a gente nem sabe quem está falando ali para nós. A gente não tem essa noção. Então, tudo vai modificando aos pouquinhos. O Anthony, ele não fala em português, né? Então, nós temos que nos atentar dessas riquezas que nos rodeiam, que vão enriquecendo o nosso conhecimento. E tudo que o Ricardo falou agora acerca do convívio com os indígenas, que ele falou que são só 3 etnias com o qual ele conviveu, e existem mais de 300 no nosso país. É isso, Ricardo? É importante a gente ir acompanhando a fala, né? Eu gosto de fazer essas paradinhas com vocês, alunos. Por quê? Porque a gente tem que saber, o que eu estou fazendo o quê aqui? Eu estou escutando o quê? Para que serve? Para a gente aprender português, matemática, geografia, história, literatura, enfim, se a gente não souber interpretar, né, desde um idioma, desde o que é para cima, o que é para baixo, o que é direita, o que é esquerda, a gente fica alienado. E nós não podemos ficar alienados. Nós temos que adquirir o conhecimento. Quando a gente adquirir o conhecimento,
a gente sabe argumentar. E quando a gente sabe argumentar, a gente sabe escrever, né? Aí não fica com aquela, ai, professora, mas eu vou fazer redação? Mas eu não sei. Tá, mas e se você prestar atenção na explicação, na leitura, né? Que a própria pessoa aqui está fazendo, tudo isso, será que a gente não vai colocando aqui na nossa memória, nas nossas caixinhas que nós temos aqui? Hoje eu vou guardar isso aqui. Quem sabe daqui 10 anos, você lembra desse fato. Então, tudo é importante. Tá? Aqui, professor, o Anthony, ele respondeu aqui, ó, aqui por mensagem. Viajou de Boa Vista a Manaus de ônibus e de Manaus a Maringá de avião. Não tem outro jeito de sair daqui de Manaus se não for de ou avião ou de barco. Tem como sair de barco. Né? Aí vai tanto para Belém de barco, como também pode ir para Porto Velho de barco, né? pelo Rio Amazonas e seus afluentes. Mas não existe hoje uma estrada, uma forma terrestre para você sair do estado do Amazonas. Por exemplo, você passar por uma ponte. Porque imagina, fazer uma ponte sobre o Rio Amazonas ia ser considerado uma das maiores pontes do mundo, né? Porque, sem falar que é uma obra de engenharia que é muito complicada. Então, infelizmente, a gente fica ilhado aqui nessa região norte. Tudo aqui é muito caro por causa dessa questão do transporte, né? Porque ou é de avião ou de barco, né? Então, encarece muito aqui. Alimento aqui é muito caro, eletrodoméstico aqui é muito caro, tudo, material de construção, tudo é muito caro. Aqui, professor, tem algumas perguntas. A Maria Eduarda perguntou, como era a época sem lei na Amazônia? Mudou muita coisa até agora? Então, esse romance, né, ele foi escrito na década de 1980, no final da década de 1980. Essa época de 1988, 1989, né, esse período aqui em Roraima, aí já é uma coisa histórica, que eu fiz a pesquisa histórica, né? Era uma época que o que imperava aqui era o garimpo, né? E o garimpo, ele fatalmente, ele vai trazer, né, aventureiros que vêm de várias partes do Brasil e até de outros países, e muitas vezes esses aventureiros, eles são pessoas que estão à margem da lei, que já estão fugindo de uma situação nos seus estados de origem e vêm para essas regiões remotas, né, principalmente de garimpo, porque lá você não... É um trabalho informal, você está na clandestinidade, você está vivendo, né, sem ninguém saber quem você é tratado por apelido, você não precisa mostrar seus antecedentes, quem você é, né, as suas origens. Então, o que acontecia? Aqui em Roraima era um local muito violento, né? As pessoas eram assassinadas como se estivesse matando pernilongo, né? Qualquer coisa era motivo de um embate através de arma de fogo, né? Eu acho que vocês devem ter lido naquele conto que eu escrevi, O Garimpeiro, né? Que eu até enviei. A professora leu, né, professora, aquele conto, O Garimpeiro? Então era muito daquela forma, né? Os conflitos, quando eles aconteciam, era bala para todo lado. Então as pessoas... E outra, não somente, né, essa questão do garimpo, né, de atrair esse certo tipo de violência, mas também, né, nessa época, se até hoje Roraima é um local que é relativamente isolado geograficamente, para se chegar aqui, né, tem que ter as coisas aqui chegam sempre, né, mesmo hoje com o advento da internet, né, as coisas aqui elas acontecem um pouco depois. Imagina naquela época, na década de 1980. Então, assim, não tinha muita... era uma região que estava muito isolada do resto do país, do resto do mundo. Então, a lei que imperava aqui era a lei da corrupção, a lei do autoritarismo, né? E ainda mais naquela época que ainda estava o resquício da ditadura militar, né? A ditadura militar pode ter acabado no Brasil em 1985, ali no final, e depois com a nova Constituição de 88, né?
Que daí instaurou mesmo o Estado Democrático no Brasil, mas aqui em Roraima a ditadura militar se foi acabar quase perto dos anos 2000. Aqui ainda ficou, né, aquele sistema da repressão do regime militar aqui em Roraima, né, principalmente por causa desse distanciamento que o Estado tinha, né, do resto do país. Então, quando eu retrato aqui uma época sem lei, né, época sem lei no recém-criado Estado da Amazônia brasileira, é porque realmente viver nessa década de 80 aqui em Roraima não era para qualquer um, não. Era um local muito perigoso. Era um local que você tinha que se adequar, né, totalmente ao que o sistema estava impondo, senão você era eliminado. E era eliminado mesmo, né, de forma brutal, né, assassinado e pronto, aí acabou. Até um pouco antes de eu chegar aqui em Roraima, eu cheguei aqui em 2002, e 4 anos antes, em 1998, né, para 1999, mais ou menos esse período, né, era comum ter chacinas aqui, que no resto do Brasil, né, recentemente tinha ocorrido a chacina na Candelária, né, que foi muito noticiada até no mundo todo. Aqui em Roraima era normal ter chacina de matar 10, 15 adolescentes de uma vez só, chegar a polícia e sabe, fazer uma queima de arquivo, tipo, são indesejados, então vamos... Então, assim, né, o Roraima sempre foi um local muito, muito perigoso. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar, né, nas empresas aqui florestais, que a gente ficava em fazenda, e nessa época, em 2002, ainda não tinha muito essa rigidez de você, quando fosse contratar uma pessoa, pedir antecedentes criminais. Hoje em dia, pede toda uma gama de documentos, né, certidões negativas de tudo quanto é de municipal, estadual, federal, da polícia, não sei o que, para ver se a pessoa não tem nada de errado com a lei. Na época que eu vim trabalhar aqui, em 2002, aqui em Roraima, ninguém se preocupava com isso, não. É tanto que quando eu ia trabalhar na fazenda, era normal a gente ver lá os funcionários que trabalhavam, né, que vinham de outros estados aí, meio que fugido do seu estado de origem por ter feito alguma coisa errada, a gente encontrar pessoas aqui que estavam com o corpo com marca de furo de bala, de facada, tipo, pessoas que tinham já esse hábito de viver nesse submundo aí da violência. Inclusive, teve um que ficava lá no mesmo acampamento que a gente, um funcionário que ele trabalhava pilotando trator, o Jirico, que ele apareceu no Linha Direta. A gente estava assistindo Linha Direta, né, na fazenda lá, e passou o cara que estava com a gente sentado ali, junto com a gente no acampamento ali, no alojamento. Ele estava assistindo também e passou ele lá. Todo mundo ficou calado, ninguém falou nada, a gente foi todo mundo dormir, ninguém falou nada. No outro dia ele já tinha pegado as coisas dele, já tinha ido embora. Tinha entrado no meio do mato e fugiu, né? Mas, tipo assim, para vocês terem uma ideia de como que a situação era, né, bem... E a outra pergunta aqui é: com quantos anos você escreveu o seu primeiro livro? Olha, o meu primeiro conto que eu escrevi, né, que eu digo que foi o meu primeiro, assim, que eu falei, não, eu vou escrever como uma pessoa, né, que está com intenção de ser um escritor. Porque escrever, eu sempre gostava de escrever. Eu escrevia, gostava de escrever diário, gostava de escrever... Quando era redação, eu gostava muito, quando a professora pedia para escrever redação, era a coisa que eu mais adorava, quando a professora falava o mínimo de 20 linhas, mas ela nunca falava quanto era o máximo, daí eu escrevia 9 páginas, entendeu? Então, assim, eu ia fazer uma redação e já escrevia 9... A professora Marinês, ela sofria comigo, professora Ana, porque ela falava, né? Depois ela passou a falar. E para o Ricardo, no máximo 2 páginas, né? Porque eu gostava de escrever mesmo, de contar a história. Mas o meu primeiro conto que eu escrevi já numa estrutura, digamos assim, mais profissional, eu tinha 17 anos, que eu escrevi uma situação que aconteceu comigo lá em Irati, né? Agora, o meu primeiro trabalho que foi publicado, né, que eu fui selecionado num concurso, foi em 2004, eu tinha 24 anos. Foi o meu primeiro conto que foi, né, publicado, que foi selecionado. Aí o meu primeiro trabalho como escritor, que eu passei a
a publicar no jornal aqui da cidade. Eu escrevia artigos de opiniões, né, que é como se fosse uma crônica, mas é mais voltado, dando uma opinião sobre um tema específico, né? Então, não é muito crônica, porque eu não entrava na história, mas eu escrevia aquela opinião, né? Era como se fosse um relato de um narrador onisciente, né, que expunha algum tipo de opinião sobre um determinado assunto. Poderia ser futebol, poderia ser política, poderia ser educação, poderia ser até o programa do Chaves, né? Então foi com 26 anos. Agora, o meu primeiro livro, esse aqui, né, que é o Meia Pata, eu publiquei em 2013, então eu tinha 33 anos quando eu publiquei o meu primeiro livro. Eu tenho uma perguntinha. Aquele conto seu lá, Um Olhar Distante, já o tema dele, no título dele, já é um olhar distante, assim. Aí tem um trechinho que fala assim: uma das crianças caía no solo arenoso da savana, manchando o capim de púrpura. Então, assim, tão triste de ver isso. E aí eu pergunto para você, assim, se você lá no meio de tudo isso, como um estudioso, né, como uma pessoa diferente daqueles que estavam lá, porque você estudou mais, você tinha muito mais, você tinha uma luta ali, você estava em luta ali, né, em busca e em luta. Você conseguiu mudar muitas situações, assim, que você possa olhar para trás e falar assim: nossa, eu pude mudar isso, eu pude ajudar dessa maneira, eu pude ajudar dessa forma esse povo, o meu povo. Você tem alguma situação assim que você possa mencionar para a gente? Tenho sim. Quando eu tive a oportunidade de morar, né, na comunidade indígena, eu já estava, né, já estava namorando com a minha esposa atual, né? Quando eu fui morar lá foi em 2011, entre 2010 e 2014, né? Mas eu cheguei em dezembro de 2010 e saí em fevereiro de 2014. Então dá 3 anos, né? Apesar de ter sido 2010 e 2014, parece que foram 5 anos, mas foram 3 anos porque foi no final do ano e no início do outro que eu saí, né? E nesse período que eu trabalhei com a educação escolar indígena, eu era eu tinha uma forma diferenciada de encarar a educação escolar indígena do que dos professores indígenas, né? Que eles tinham uma filosofia, e existe ainda essa ala, né, dos professores indígenas que tem essa filosofia que a gente tinha que... Eu concordo, né, que é até uma técnica de Paulo Freire de ensinar de forma contextualizada com o próprio ambiente, né, que aqueles alunos vivem. Isso é importantíssimo. Só que daí o que acontecia? Né? A proposta de muitos professores era de que, às vezes, saísse do currículo, né, do que a gente tem do currículo oficial, né, de ensino. E, por exemplo, eu era professor de biologia, então eu tinha que pegar eu, como era professor de biologia, eu tinha que pegar os alunos e levar para um igarapé e pescar com os alunos e ensinar a biologia daquele ambiente. Não, tudo bem, eu concordo, eu cheguei a fazer isso, mas eu não podia fazer isso como se fosse uma regra, né, absoluta. O que eu pregava? Que a gente tinha que trabalhar na sala de aula com os alunos indígenas o conteúdo, né, do curricular, que era oficial. Por quê? Porque quando eles fossem fazer o vestibular na Universidade Federal, eles não iam ter questões lá que iam perguntar como é que era que pescava no igarapé. Lá eles iam ter perguntas que eu não tinha como eu explicar pescando no igarapé, que era o quê? Sobre as organelas das células, né? Então, assim, sobre as formas de divisão celular, né? Esses pontos, né, que eu considerava que era muito importante, que o quê? Que tivesse uma continuidade, né, dos indígenas, que eles não somente terminassem o ensino médio e pronto, mas que desse oportunidade para que eles passassem no vestibular também. E a gente sabe que é muito difícil, né? Tem muita gente que faz cursinho,
que tem condições de pagar uma escola particular muito boa e às vezes não passa no vestibular. Então a gente, de forma precária, né, como eu cheguei muitas vezes a dar aula debaixo de pé de manga, porque a nossa escola estava caindo, eu cheguei a dar aula em barracão improvisado, porque não tinha condições de... o espaço físico da nossa escola, a gente tinha que priorizar outra faixa etária de alunos, os alunos menores, e os do ensino médio sempre ficavam, ou era na quadra de esporte tendo aula, ou era debaixo de uma árvore, ou era debaixo de uma lona. Então, assim, de uma forma muito precária, que era a gente tinha que lutar para poder ensinar esses alunos. Muitas vezes não tinha merenda escolar, faltava merenda escolar, e a gente não podia obrigar os alunos a ficar o tempo todo, né, na escola. A gente só dava aula até 10 horas da manhã, porque tinha que liberar os alunos, porque não tinha como ficar com aqueles alunos passando fome. Então, assim, né, com alunos com situações precárias mesmo. Então, a minha luta foi de, o máximo possível, levar para aqueles alunos, né, o conhecimento que eles poderiam utilizar se eles fossem fazer uma prova de vestibular. Então, eu sempre dei aula para eles, né, pensando em eles resolverem questões no vestibular da Universidade Federal, da Universidade Estadual. E aí eu colhi frutos, porque muitos dos meus alunos dessa geração que eu fui professor, eles passaram na Federal. E muitos deles, teve até caso de eu estar numa reunião da comunidade e chegar uma mãe e se ajoelhar na minha frente e falar, minha filha passou em agronomia e ela falou para mim, mãe, as questões que caiu no vestibular, o professor Ricardo ensinou em sala de aula, e ele falava, por favor, prestem atenção, isso aqui pode mudar a vida de vocês, vocês podem entrar na universidade por causa disso aqui que eu estou passando para vocês. Então, assim, a contribuição que... Não somente isso, eu acabei virando também, dentro da comunidade, o revisor oficial das monografias dos professores indígenas que estavam em formação na Universidade Federal, né? E eles estavam em formação, sempre quando eles iam fazer a defesa das monografias deles, eu era o revisor, né? Eu fazia isso de forma, claro, voluntária, porque quando a gente vive em comunidade, né, pelo menos dentro da comunidade indígena, não existe essa do mercantilismo, né, de você fazer essa troca financeira. Muitas vezes a troca ela é o quê? Eu ajudo um professor, né, a corrigir a monografia dele. Quando alguém da família dele traz uma caça, traz um peixe, vão lá e levam na minha casa. Então é muito assim, sem cobrança, sabe? Não tem um valor estipulado. É mais uma questão de você fazer parte do todo da comunidade. Então, assim, eu contribuí muito também nessa questão do conhecimento, né, de oportunidade de fazer uma revisão das monografias, né, dos professores que estavam em formação, para que eles tivessem, né, uma possibilidade de ter uma defesa, né, satisfatória, porque eu já fazia a revisão dentro da questão, tanto da norma da ABNT, mas também fazia aquela correção textual de referências, né, citações, tudo, eu tinha esse trabalho. Então, assim, a minha contribuição foi muito voltada para essa questão da educação mesmo, e também da luta da educação escolar indígena como um todo, porque eu escrevia no jornal, né, até depois eu posso enviar para vocês os artigos que eu escrevi, artigos de opinião na Folha de Boa Vista, aqui, que é o jornal de maior circulação do Estado, porque até então, toda notícia que envolvia os povos indígenas no jornal era falando mal dos índios, era falando que os índios isso, que os índios aquilo, que é atraso do Estado de Roraima, e de repente eu apareci escrevendo artigos de opinião defendendo a educação escolar indígena. Então, era uma coisa diferenciada, porque era alguém que estava defendendo o modelo dos povos indígenas de tratar a educação, né? Então, eu contribuí muito com isso também, em difundir uma imagem dos povos indígenas para diminuir, né, esse preconceito que existe aqui, que é muito forte, o preconceito dos não indígenas, né, da população roraimense em relação aos povos indígenas. Né, eles tratam os indígenas como se fosse o grande atraso do desenvolvimento do Estado, sendo que não tem nenhum indígena que é governador, nenhum indígena que é prefeito, nenhum indígena que é deputado, nenhum indígena que é senador, que quem traz o atraso para o Estado são os políticos, não o povo que lá habita, né? Mas existe essa... E outra, o próprio livro, né, que eu escrevi, o Meia Pata,
né? Ele foi referência do vestibular, então eu tive a oportunidade de ministrar palestra para milhares de alunos, não foi nem centenas, foi milhares de alunos, né? Eu cheguei a marca de 3.500 pessoas que assistiram minhas palestras, né? Eu dei mais de 70 palestras, então foram dezenas de palestras, e eu cheguei a dar palestra num salão que tinha 400 pessoas, né? Então, assim, eu levei, né, essa mensagem da importância, né, dos povos indígenas para o nosso estado. Então, a minha contribuição foi essa, né, de ser uma pessoa que não é indígena, né, que eu não sou indígena, mas que estava, né, defendendo, lutando junto lado a lado com os povos indígenas. Muito bem. Próxima pergunta, o professor Marcos levantou a mão, abriu a fila. Por gentileza, professor, sinta-se à vontade para explorar esse escritor. Primeiramente, quero parabenizar, né, aí esse momento tão bom e tão rico. Eu peço desculpa também pelo momento que eu entrei, eu tinha outras ocupações, não conseguia entrar no horário. Ricardo, de novo, né, eu agradeço a sua presença aqui, as professoras devem ter agradecido, né, está sendo muito enriquecedor, e tanta coisa que está sendo colocada aqui, e chama muito a nossa atenção, mas uma especial, eu queria perguntar, o senhor disse que viveu um tempo com os índios, né? Sim. Ficou com os indígenas. E as falas do senhor, ele traz para mim um pouco da obra de Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, ele também mostra um pouco da questão do índio. E nós temos o índio hoje, na nossa cabeça, como o senhor e a Rita tinham colocado, né? Faz dança da chuva, anda com as roupas deles lá, que eu não sei, as vestes certinha, né? E quando a gente vê o índio com celular, quando a gente vê o índio com calça jeans, roupas normais, então na nossa cabeça ele já perdeu aquela identidade de índio, né? Quando o senhor conviveu com eles, o senhor percebeu se essa identidade realmente ela vai se perdendo, aquilo que eles tinham de costume, não da forma de andar, mas a forma do índio mesmo, né? Já que o cristianismo, ele coloca outras culturas que não faz parte do contexto do cristianismo como coisas não de Deus, né? E aí a gente vê nisso daí também essa parte, né, que ataca a cultura do indígena, que não é de agora, né? Mas a pergunta, assim, final mesmo, é se o indígena, ele tá perdendo a sua identidade dentro do seu local ali. Então, veja só, deixa eu só responder rapidinho aqui a pergunta da Ana Gabriela, que ela perguntou qual o seu livro preferido. O meu livro preferido, na verdade, eu gosto de todos os livros do escritor Marcos Rey. Né? Eu gosto de O Rapto do Garoto Dourado, O Mistério de 5 Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio. Então, se vocês puderem ter contato com os livros do Marcos Rey, é fantástico. Eu acredito que vocês vão amar. São os livros que eu, assim, eles são o meu escritor preferido, né? Marcos Rey. Tanto que a estrutura que eu utilizo no meu livro é imitando a estrutura de Marcos Rey, né? De tanto que eu gosto dele. Mas, assim, o meu livro mesmo preferido que eu li, assim, marcou a minha vida, foi Germinal, de Émile Zola, que esse livro é um livro fantástico sabe, é uma riqueza, conta a luta de mineiros na França, né, contra a opressão do sistema capitalista e dos donos das minas, né? É um livro fantástico, Germinal, de Émile Zola. Então, professor, olha só, eu sempre falo isso, que isso eu só aprendi, para deixar bem claro, isso eu só aprendi quando eu fui conviver com eles. Antes de eu conviver com os povos indígenas, eu era uma pessoa completamente leiga. Eu não tinha uma opinião formada, inclusive, porque eu não sabia, não convivia. Né? Não convivia com até uma vez um amigo meu hoje, que ele está até terminando doutorado em antropologia no Pará, ele é historiador,
E ele, né, um dia perguntou o que eu achava de uma situação, daquela situação da Raposa Serra do Sol, famosa no Brasil todo, da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E eu falei para ele, cara, eu não tenho opinião formada porque eu não conheço os povos indígenas. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Então, eu nunca, até hoje eu sou assim, eu nunca gosto de dar opinião de uma coisa que eu não domino, que eu não conheço, porque vai ser uma opinião, né? Então, assim, antes de eu conviver com os povos indígenas, eu não sabia nem o que pensar, se perdia ou não perdia a cultura, se estava perdendo ou não. A partir do momento que eu comecei a morar com os povos indígenas, eu percebi que a gente se confunde em duas coisas. Tem duas coisas que a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. São duas vertentes completamente diferentes. Porque a gente confunde cultura, que é uma coisa, com estrutura social, que é outra. E foi isso que eu aprendi quando eu fui conviver com os povos indígenas. Que eu colocava estrutura social e cultura tudo no mesmo balaio. Aí, quando a gente coloca estrutura social e cultura no mesmo balaio, a nossa impressão é que os povos indígenas estão perdendo a cultura deles. Mas não estão perdendo. Por exemplo, a minha esposa ela é macuxi. Eu a conheci lá, morando lá na comunidade indígena, né, na comunidade indígena dela. Hoje ela está fazendo mestrado em antropologia aqui na Universidade Federal. Né? Ela é uma mulher que tem todo o domínio, né, de tecnologia, já viajou para Santa Catarina para apresentar o trabalho de pesquisa dela, que foi sobre a comunidade indígena dela, né, a terra dela, sobre o povo dela. Ela foi para Santa Catarina no evento, né, de Rede de Estudos Rurais, que teve lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Ela é uma pessoa que ela está conectada, ela vive dando palestra e entrevista pelo Instagram, participando de eventos. Ela já participou de evento como palestrante da Universidade Federal de Pernambuco, de Pernambuco, já participou de evento do Instituto Federal do Ceará, ou seja, ela está conectada com o mundo, né? Ela é uma antropóloga indígena que é muito requisitada em vários eventos que ocorrem, né? Então ela está assim, ela participa mais de eventos, né, virtuais e acadêmicos do que eu. Ela está muito ligada e, como eu falei, né, ela está terminando aí o mestrado dela em antropologia. Só que e ela vive hoje aqui na capital, Boa Vista, porque não tem condição dela ficar 230 quilômetros de distância da capital, a aldeia dela. Não tem condições dela viver lá na aldeia dela e estudar, né? Ela também presta consultoria como antropóloga em organizações indígenas aqui de Roraima. Então, assim, o que é a cultura? Né? Por exemplo, minha esposa tem uma cultura, né, que ela tem a origem dela, que é a cultura indígena, né? Ela tem a origem dela, que é a cultura indígena, que daí vem desde das questões alimentares. Né? Por exemplo, minha esposa até hoje ela não entra dentro de uma floresta lá na comunidade dela sem ter uma pimenta no bolso. Ela não entra no rio, no igarapé, no lago, se ela tiver menstruada. Né? Mesmo ela estando com mestrado finalizando o mestrado, ela tendo todo esse conhecimento, ter viajado já pelo Brasil, já foi para o Nordeste, já foi, né? Mesmo ela tendo ela não vai perder, né, essa origem cultural dela da indígena. Né? Ela, né, outras questões também, dança do parixara, ela canta até hoje, ela sempre canta parixara, ela dança parixara, ela tem a vestimenta dela, né, desde o cocado, do brinco, da roupa, da saia de palha, tudo, né? Mas só que nada impede que ela aprenda outras culturas, né? Nós, seres humanos, nós estamos, né, nessa constante transformação de acumular conhecimento, né? E esse conhecimento é acumulável, né? Você não tem como substituir um conhecimento por outro, você vai acumulando. Né? Por exemplo, ela quando ela foi lá para Santa Catarina, ela fala para mim que lá ela conviveu com as pessoas lá, ela aprendeu uma outra forma de ver o mundo, mas ela não perdeu a cultura original dela. Né? Aí onde é que entra a estrutura social? Que é aí que eu digo que a estrutura social é o que faz realmente a identificação de um povo, a estrutura social. Amanhã ela está indo lá na comunidade dela, ela foi lá, foi convidada pelo Tuxaua
Porque aqui em Roraima a gente chama o cacique de Tuxaua, mas é a mesma coisa, é o líder da aldeia, né? Ela foi convocada porque amanhã vai acontecer a reunião da comunidade, que essa reunião da comunidade acontece toda primeira quarta-feira do mês. Toda primeira quarta-feira do mês tem a reunião da comunidade, aí tem uma pauta que eles vão discutir vários assuntos, né? Então, assim, amanhã ela está indo lá para a comunidade dela, vai passar o dia todo lá participando de reunião. Quando ela chegar lá, ela vai seguir toda uma estrutura social que é próprio dos povos indígenas. Lá, por exemplo, quando eu morei lá na Boca da Mata, que é a aldeia dela, eu morei entre 2010 e 2014. Era de uma forma lá, a gente não tinha energia, na comunidade não tinha água encanada, não tinha nem sinal de celular. Hoje em dia, lá está tendo energia 24 horas, tem poste de luz, tem até medidor de luz em cada casa, e está tendo internet lá, você pega internet em qualquer lugar. Mudou, né, vamos dizer, o panorama cultural da comunidade, mas a estrutura social continua a mesma. Pode vir todo tipo de tecnologia, né? Lá todo mundo tem Netflix, lá todo mundo tem antena, mas a estrutura social ela é a mesma, ela permanece. E essa é a estrutura social que dá a identidade de um povo. Pode ter acesso à internet, pode ter acesso a Instagram, pode ter acesso a tudo. Pode ter acesso até a novas culturas, acúmulo de conhecimento de novas culturas. Mas a cultura original, aquela cultura base da criação, ela existe. E a estrutura social, eu não vou dizer que ela é imutável, que ela nunca vai mudar, a estrutura social. Mas a estrutura social, ela tem uma mudança mais lenta. Ela é um processo que para ela ter por exemplo, até hoje, tem essa quando eu morei lá, muitas coisas que eu tinha que fazer, eu tinha que pedir permissão do Tuxaua, do segundo Tuxaua, do capataz, que esse nome parece um nome bem feio, né? Capataz, parece que é um cara que vai andando armado, não. Lá para os indígenas, o capataz é como se fosse o mestre de obras, é o chefe das obras de benfeitoria que vão ser realizadas em toda a comunidade, né? Ele que chama as pessoas para o ajuri. Aí que tem também outra estrutura social, o ajuri. O que é o ajuri? É o trabalho coletivo. É o trabalho que, por exemplo, se a gente for fazer uma pessoa, um comunitário lá está precisando levantar a casa dele. Toda a comunidade é convocada para ir lá tirar palha, para poder tirar madeira, para poder ir lá, e aí vão fazer a caça, um dia antes é colocado uma equipe para poder ir lá caçar uma paca, caçar uma capivara, outra equipe vai pescar, entendeu? Para pescar um tucunaré, um tambaqui, um pacu. Aí tem a equipe que vai tirar a madeira, tem a equipe que vai tirar a palha, e tudo uma estrutura que não muda. Pode vir a tecnologia que for, pode vir a mistura cultural que for, mas a estrutura social, ela continua a mesma, entendeu? Então, assim, eu aprendi isso porque eu convivi lá, eu participei desse processo, mas antes eu não tinha essa consciência. Então, assim, quando a gente vê um indígena com doutorado, né, com celular, numa Hilux, como o pessoal gosta de falar, eu sempre falo assim, que ele está andando de Hilux com Rolex, né? Porque fica bonita essa sonoridade, né? Porque o pessoal fala, o índio está hoje de Hilux, porque Hilux é bonito, falar Hilux é uma coisa chique, né? Por que não uma L200, né? Por que não uma F1000, né? Tem que ser Hilux, porque Hilux é um termo, a sonoridade que dá já é com aquela soberba, índio com Hilux. Daí eu já falo, não esquece do Rolex, né? O índio de Hilux com Rolex, né? Então, assim, o índio pode estar Por que ele não pode adquirir bens? É claro, ele pode, né? Ele tem toda a sua terra, tem todo o seu trabalho, né? A minha esposa, por exemplo, quando ela vai fazer um trabalho de consultoria, ela recebe um cachê, e recebe um cachê alto. Agora, porque ela é indígena, ela não pode receber? Tem que receber, ela está estudando para isso, ela está adquirindo conhecimento. E o que ela está fazendo? Mas ela está sendo mercantilista, ela está adquirindo esse conhecimento está indo contrária à cultura do seu povo. Não. Muito pelo contrário. Ela está justamente estudando para beneficiar o seu povo, para que o seu povo tenha como lutar pelos seus direitos. Então, assim, não perde a cultura. Na verdade, o indígena ele acumula cultura, né? Eu sempre penso nisso, que o indígena não está perdendo a sua cultura, ele está acumulando cultura, porque não tem como você
substituir uma cultura por outra. Você acumula conhecimento, né? Obrigado, Ricardo. Foi muito boa essa explanação sua, porque é uma visão que se tem hoje, principalmente dos nossos governantes, né? Então, se os índios estão aí com tecnologia, estão com carro, não deve ser mais índio, né? Deve ser tratado como um cidadão normal, e não é assim que a gente vê, né? Eu gostei muito dessa explanação sua. Muito obrigado. Obrigado. E aqui, ó, o Anthony perguntou, Anthony Manuel, e você não pensou em escrever outro livro? Estou escrevendo sim, Anthony. Ele se chama Patamaimu, Voz da Natureza. E é um livro que eu vou falar sobre a cultura indígena, né? Tudo isso que eu aprendi convivendo com os indígenas, a cultura e a estrutura, né? Também a estrutura social indígena, a cultura indígena, mas eu vou inserir elementos da cultura japonesa e chinesa com o quê? Com elementos dos animes Dragon Ball, Naruto e Bleach. Então, eu vou criar uma história de fantasia que é no universo indígena, mas inspirado na forma de contar esse universo indígena, né, nos animes Naruto, Bleach e Dragon Ball. Então, você vai criar um mangá. Lia, você quer fazer uma pergunta? Lia, não é bem um mangá, vai ser um romance, vai ser uma história contada, né? E também não vai ser um fanfic, né? Eu não vou estar fazendo fanfic. Mas, assim, se você for ler a história, quando você estiver lendo, mas isso aqui é Bleach. Ou então, assim, rapaz, ele está se inspirando em Naruto nisso aqui, sabe? Então, é uma questão da inspiração, né? Eu vou contar a história inspirado, né, nessa cultura aí oriental. Então, e a Camille, ela conclui que ela falou para sua esposa, Ricardo, a Yara, e achou ela um amor de pessoa. Eu também quero conversar com que legal. a Yara. A Yara é muito receptiva mesmo. Quem a Yara, sabe a gente marca um posterior encontro aqui ou em outro lugar. A Yara também vinha contar para nós um pouco dessa experiência, né? De viver com um homem branco. Até lá não sei se a senhora chegou a ver, professor, lá no meu Instagram tem lá uma foto que a gente estava no carnaval, que ela tá fantasiada, não tá fantasiada, ela tá utilizando a roupa indígena, né? E eu tô com uma plaquinha assim, homem branco. Tipo, a Índia com homem branco. Eu não conheço a Yara, não tive ainda a oportunidade de conversar com ela, mas eu vejo ela, assim, como uma grande guerreira, uma mulher muito forte, empoderada. Nossa. Não é porque lá ela saiu de lá, daquele lugarzinho indígena, né, daquela cultura, ela carregou a cultura junto com ela. Isso é muito bonito, muito bonito. A preservação da cultura ficou bacana, essa explicação que se fez do social e cultural, né? Para nós não é professor Marcos e Rita, para nós só acrescentou, foi muito legal, é um momento assim emocionante, porque eu venho sempre tocando nesse ponto, o ponto positivo da pandemia é esse. Né? Tentando enxergar com esse olhar, um outro, né? O meu melhor olhar é esse, né? Talvez para alguns a gente seja tido como chato, mas fazer parte desse momento, né? Às vezes com o coração em pandarecos, o coração às vezes está despedaçado, porque não passa um dia sem recebermos uma notícia que possamos nos tornar, né, assim tão alegres. Mas a gente busca em vários momentos do dia oportunizar para o nosso bem-estar, para o nosso agradecimento por poder chegar até aqui, né, sem entrar em méritos nenhum, em questões nenhuma, cada um tem a sua angústia, mas é muito importante estarmos, em nome da literatura, levantando essa bandeira. Então, nós temos muita gratidão a você, por você estar com a gente, né? Muito disposto
Isso também é uma raridade. Né? Nós, quando nós professores, somos gratos, porque nós temos muitos embates, às vezes, dentro até os nossos colegas, né? Tem essa determinada arrogância em guardar o conhecimento. Bom, todo lugar tem isso, né? E a gente deve saber repartir. Eu chamo isso de empatia também, o que você comentou. E é isso. As minhas considerações finais é a gratidão, passar a palavra à professora Rita e o professor Marcos. Muito obrigada. Por nada. Nós só temos também a agradecer muito ao Ricardo, né? Nós, os alunos, a nossa escola maravilhosa. Então, a gente só tem a agradecer por essa segunda oportunidade de estar com os alunos e estender esse convite à sua esposa para posteriormente ela venha estar conosco também, porque nós temos muitas perguntas para fazer para uma guerreira, né? Que ela seja um personagem, uma Mulher Maravilha dos seus próximos contos, não a guerreira com a qual você convive, que nada melhor do que você para falar dela, né? Numa pessoa assim tão batalhadora. E é isso, muita gratidão mesmo a todos. Professor Marcos, se quiser falar alguma coisa. Tá sem o áudio, professor. Professor Marcos? Oi, peço desculpa. Eu aperto aqui para sair o áudio, ele demora alguns segundos, né? Bom, só tenho novamente só agradecer aí por esse momento, né, enriquecedor para todos, né? Para nós como professores, para os nossos alunos, acaba nos incentivando, né? Mais a adentrar essa literatura. Amei a história. Eu vou atrás desse livro, porque tem um pouquinho lá daquilo que eu quero pesquisar também, né? Essa questão da mulher, né? Esse poder da mulher que a gente tanto precisa hoje, né? Tá aí nessa história. Eu simplesmente adorei. Os meus alunos, a partir de amanhã mesmo, já estou indicando para eles, porque é uma literatura fantástica. Assim, é um momento que a gente vai... Eu me emociono. É um momento que a gente leva para a vida toda, né? Como o senhor falou assim, o meu livro é um romance, mas atrás desse romance tem uma história que cabe a todos nós, né? Então, novamente, eu agradeço pela presença não, pelo esse momento, o senhor está aqui, né? Disposto a compartilhar esse conhecimento. Provavelmente eu vou entrar em contato com o senhor, eu tenho mais algumas perguntas. Opa! Olha aí, eu acho que o professor ele está engajado em algum estudo fora da escola, viu? E isso é muito bom. Você sabe que nós estamos pertinho da Universidade Estadual de Maringá, né? Então, eu tá me cheirando alguma coisa aí, viu? Ele está fazendo mestrado, mas eu acho que esse mestrado dele vai bifurcar para mais algumas outras coisas. Eu também estou ajudando, viu? Viu, professor Marcos? A professora Ana sabe que eu sou bastante receptivo, eu gosto de conversar quando alguém me procura para tirar alguma dúvida, em busca de alguma informação, eu sou uma pessoa que sempre estou respondendo, vou atrás, quando pede material, eu vou lá, organizo, envio, então, assim, o senhor pode ficar tranquilo que o senhor pode entrar em contato a hora que o senhor quiser, que eu vou estar lhe atendendo, sim, com todo prazer. Eu agradeço muito mesmo, e eu vou entrar. Pode ir. Mas, então, as minhas considerações seriam essas mesmo, tá? Nós estamos conversando com... Tudo que eu falei é mais ainda, né? Eu não tenho nem outras palavras para qualificar esse momento. As outras vezes que eu não consegui participar, hoje eu me arrependo profundamente, mas é porque não tinha como mesmo. Mas todas as oportunidades que eu tiver, eu estarei aqui. E, novamente, muito obrigado. E obrigado, né, mais uma vez, essa oportunidade única que eu tive de poder conversar com jovens que eu sei que a gente, um momento como esse, pode estar germinando aí futuros pesquisadores e escritores, né, que vão tratar sobre essas questões sociais muito importantes para a riqueza do nosso país, né, do nosso Brasil,
né, que hoje em dia a gente tem, infelizmente, né, vivendo momentos aí de negacionismo, até de desprezo, né, pelos nossos povos tradicionais, que é muito triste isso, mas esses momentos, esse espaço né, que vocês estão oportunizando que eu tenha, é uma missão que eu tenho em minha vida, e vocês estão me ajudando muito com essa missão, que é de levar essa informação a esses jovens e, quem sabe, né, tocar o coração deles em relação à importância que é a gente respeitar, né, os nossos povos tradicionais, os nossos povos originários, e respeitar a nossa natureza, né, assim como também o conhecimento, né, através da literatura, da ciência, que é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Sempre para mim será uma grande honra e, além disso, uma grande missão em minha vida. Professora, já chegou o link. Com certeza. Então, gente, uma salva de palmas, né? Obrigado a todos aí. Obrigada. Até agora. E até a próxima, viu? Pode me convidar que a gente vai ir. Vou passar o teu contato. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Nós temos aula agora, né? Essa sala, Rita, ela é do 6º ano, do 8º, ela é uma outra sala? Essa sala é do 8º ano. Ah, tá. Então, vamos sair. Com licença, muito obrigada e até. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. Marcos, que bom você aqui, Marcos. Que alegria você estar aqui com a gente. Está sem áudio. O áudio do teu alento. Ah, tá, aqui. Ah, desculpa, então, que espetáculo, né, Rita? Que espetáculo. Nossa, eu peço desculpa, eu entrei pelo celular e fiquei um tempinho, mas é porque eu tava resolvendo as coisas aqui ainda. Aí eu vim aqui no notebook, nossa, eu amei, nossa. Nós fizemos com ele, nós vamos fazer o próximo com a Lucy Colim, 22 obras publicadas, traduzidas, poemas, e nós fizemos o anterior também com o outro lá que me fugiu o nome, mas foi excelente. É lá do clube de leitura, a gente está fazendo junto com a outra escola também, e chamando os alunos e fazendo as reuniões à noite. Hoje foi o primeiro dia que nós fizemos a reunião à tarde. E está sendo excelente, excelente. Os alunos gostam, os professores, né, participou de professor, foi só você até agora. E a Ana e eu, a gente está sempre juntas, mas você foi o único que veio. E eles mandam para a gente os poemas, eles mandam as biografias para a gente, mandam os contos. Então, está lá no clube de leitura, daí a gente trabalha com os alunos e vem para uma meet com ele, para fazer um bate-papo com eles, né? Está sendo muito, muito gratificante. Bom, nossa, eu vou divulgar lá na Escola Cívico-Militar e lá no BILAC também, lá em Sarandi. Isso. A diretora, ela permite, né? A reunião à noite eu não consigo, porque eu tenho aula, né? Mas se os alunos participarem, eles vão ver o quão é bom isso aqui. Se você não puder participar, a gente conduz, a gente manda os links para os alunos, sabe? Eu tenho um clube de leitura que é o vínculo, daí sempre tem os representantes ali que pegam os links e vão levando para as salinhas de aula, para os WhatsApp, e vem todo mundo, vem uma porçãozinha de gente. Muito legal. Tranquilo. Tá? Mas se quiser se quiser material dele, a biografia, esses materiais, a gente faz vídeo do biográfico deles, bastante coisinha legal nós estamos fazendo. Lá no clube de leitura eu mando o link para você, e você manda para os seus alunos para eles entrarem, porque daí, mesmo você não dando conta de ficar lá e cá, eles interagem junto com os outros, né? Eu mandei em cima da hora, mas eu vou entrar assim, vou entrar em contato com ele, porque a questão dele ser esposo de um indígena e toda essa questão que ele comentou vem de encontro com o meu trabalho. Mas ficou, nossa, ficou 10. Eu amei esse momento aqui. Nossa, eu vou deixar você da tua aula, viu? Tá bom, obrigada, professor. Eu que agradeço. Tá. Tchau. A Bianca, a Larissa, o João Vitor, Caio,
todo o pessoal aqui podem sair para fechar a sala e a gente vai voltar para outra sala, tá? Podem sair? Tá bom. Para fechar a sala, podem saindo. Tudo bom? João Vitor, Bianca, Caio, podem sair para fechar a sala, por favor. Muito obrigada pela presença. Chato. Muito obrigada. Ô, gente, vocês sabem falar amarelo em inglês?